Olá pessoal, estamos vendo o capítulo 1, item 4, algumas posições vencedoras do meio jogo. E no vídeo anterior, analisamos este diagrama. Agora vamos passar a este aqui, que tem um pouco de complicação, e o Capablanca assim o fez para mostrar mais alguns conceitos para a gente. Este diagrama difere do visto no vídeo anterior, porque as negras têm uma peça a mais. Isso significa que elas têm condições de controlar mais setores do tabuleiro, mais território. Por isso que no decorrer do jogo, se as brancas não fazem nada, vão perder. Porque no xadrez, o mais forte, ele tende a vencer. Só que esse mais forte, ele não pode ser analisado literalmente. Por isso que o Capablanca, neste diagrama, quer ressaltar para a gente a ideia de iniciativa. O que é iniciativa no xadrez? A iniciativa, ela depende da observação de alvos no campo inimigo. Então nós vimos no diagrama anterior que esse movimento com peão de G cria a possibilidade desse bispo coordenado com uma torre e com a dama proceder a um tema tático que é o mate da ópera. Dama toma em H7, rei toma H7, aí o cavalo não podia estar aqui. Aí a torre viria até H3, rei G8 e a torre então procederia ao mate em H8. Só que agora não dá para fazer isso, como você observou, tem um cavalo aqui na frente. Então essa é uma posição um pouco mais complicada. Há essa interferência do próprio cavalo nesse tema tático, só que você tem que perceber que a estrutura de peões vai ditar o tema tático do mate da ópera com torre em H8. Então esse tema sempre vai existir. Esse tipo de tema é um aspecto relacionado à iniciativa, porque a iniciativa significa que o jogador que a possui pode fazer algo destruidor, avassalador, algo muito potente. E esse algo muito potente, essa iniciativa, vale mais do que essa força material. Se você tem uma força material, mas o seu oponente ele tem a iniciativa, em determinadas situações, a vantagem que o jogador vai conseguir é muito mais decisiva do que essa vantagem material. Por exemplo, o rei inimigo ele pode sofrer um checkmate, mesmo você estando inferior na quantidade de forças no tabuleiro, como ocorre aqui com o branco. E você precisa avaliar essa iniciativa à luz dos alvos. Nesse caso, você tem esse alvo, que é o próprio rei em razão da movimentação do peão de G até G6. Então você precisa trabalhar essa iniciativa, verificar se é possível fazer algo decisivo, ainda mais que nesse tipo de diagrama aqui, nessa posição, você está materialmente inferior. A quantidade de combatentes é uma força absoluta, é força bruta. Se você não fizer nada, você vai perder. E esse fazer alguma coisa depende da avaliação da iniciativa. Então vamos analisar como que é possível aproveitar essa iniciativa aqui nessa posição relacionada ao tema tático do mate da ópera, que envolve a coordenação de forças, torre, bispo e dama, bem como a movimentação do peão G do oponente até G7. Pois bem, após a realização de toda aquela análise que vimos no vídeo anterior, você vai procurar as jogadas forçadas. Então, cheque, captura, captura e ameaças. Só que você precisa fazer isso direcionado. Esse raciocínio não pode ser solto. Você faz isso direcionado. E essa direção é no sentido dos alvos do oponente. E qual é o alvo que o oponente tem aqui nessa posição?
é essa fraqueza com relação à proteção do próprio rei em razão do tema mate da ópera. Então você tem esse tema mate da ópera. Então você vai analisar as jogadas forçadas, cheque, captura e ameaça à luz desse tema tático. Então vamos ver como isso é possível fazer aqui. Primeira coisa que você nota é que o seu cavalo está atrapalhando a realização dessa vantagem, dessa iniciativa. Então você precisa tirar ele da frente. Você pode capturar o cavalo do oponente. Percebe que se você realizar a jogada mais forçada de começo, que é o cheque com dama em H7, você não vai obter o resultado do mate da ópera. Por quê? O cavalo está interferindo no raio de ação do bispo. Olha isso aqui. Dama toma H7, rei toma H7 forçado, não tem outra opção. Torre H3 cheque, rei G8 e a torre não consegue chegar até a H8 nesse momento. Você precisaria tirar o cavalo. Só que se você fizer isso, simplesmente as negras têm a jogada F6. E você só conseguiu ficar sem a dama. Ou seja, materialmente comprometido a partir daqui. Observa que eu fiz um cálculo. Então você precisa trabalhar a coordenação das peças, observar o alvo no campo inimigo, que é essa posição com o peão em G6, dando aso à possibilidade de realização do mate da ópera. Só que observado tudo isso, você tem que calcular, ver se será possível converter essa vantagem. E aqui você verifica que não é possível em razão da interferência do seu próprio cavalo, que está posicionado em D4. Agora você vai pensar em solucionar esse problema. Será que é possível tirar esse cavalo antes, para que eu possibilite o bispo de influenciar nessa diagonal? Aí você começa a trabalhar essa ideia. Mas percebe o que o Capablanca quer te mostrar? Que você tem iniciativa e você pensa sobre a jogada a fazer à luz dessa iniciativa. Quando você começa a estudar xadrez, ler livros de xadrez, ouvir pessoas falarem sobre como jogar xadrez, é comum você tomar nota das jogadas forçadas. Ó, primeiro você tem que ver cheque, depois as capturas, depois as ameaças. Mas isso, feito de forma solta, não tem tanta eficácia, efetividade, quanto você analisar jogadas forçadas à luz de um alvo. Porque assim você tem direção, você não está fazendo algo arbitrário que pode vir a estender a sua necessidade de calcular lances demais. Quando você direciona o seu cálculo dos lances forçados direcionado a um tema que você já observou na posição, ligado a um alvo no campo inimigo, você também está limitando o seu cálculo àquilo que interessa naquele momento. Então suponha que o cavalo captura imediatamente o cavalo de C6. As negras podem capturar de dama e ameaçar mate em G2. Podem também capturar de bispo, que não seria o melhor porque não ameaça nada. Capturar de dama ameaça mate, então é mais forte do que capturar de bispo. Então imagina as melhores jogadas que o seu oponente vai fazer. Entretanto, o seu oponente nessa posição simplesmente pode jogar bispo G5. E se dama captura, recaptura H7, torre H3, buscando o mate da ópera, bispo H6. E simplesmente você ficou sem a dama. Então, como você soluciona esse problema? Você sabe que existe o tema tático do mate da ópera, você tem as peças que coordenam esse mate, bispo, torre e dama, só que este cavalo em D4, ele é um empecilho, ele está atrapalhando. Sem embargo nenhum, você continua seguindo o mesmo método de cálculo, continuando as jogadas forçadas até verificar o seu termo, até onde vai chegar isso. Então, se, por exemplo, o cavalo toma C6 e o oponente realiza esta jogada defensiva, haja vista que
ele tinha material a mais. Ele pode, inclusive, devolver uma peça para não levar mate. Então não é difícil você supor que o seu oponente, que já tinha peça a mais, ele pode recusar capturar esse cavalo agora e realizar a jogada defensiva, porque senão ele leva mate. E agora, nessa posição aqui, o tema tático do mate da ópera ainda existe? Existe, o peão está em G6. Você possui as peças necessárias, que coordenadas, tem a aptidão para realizar esse mate da ópera? Você também tem. Então, por que não continuar com o cálculo? É possível resolver esse problema agora aqui, do bispo em G5, para que ele não mova a H6, bloqueando o ataque da torre em H3? A partir deste raciocínio, você percebe que surge na posição um novo tema tático, um novo alvo, que é você desviar o bicho da casa de defesa H6. Por conta desse tema, você tem a possibilidade de fazer um cálculo direcionado a este objetivo. E como você faz isso? Vamos lá, jogadas forçadas. Qual é o cheque que você tem nessa posição? Dama H7, mas também você tem cavalo E7, cheque. Com cavalo E7 cheque, você obriga o rei a se movimentar, só que ele não pode fazer isso, por causa do raio de ação do bispo. Então não tem outra saída senão obrigar as negras a capturar este cavalo. Esse cavalo pode ser capturado ou de dama ou de bispo. O que acontece se a captura ocorrer de dama? Simplesmente o seu oponente ele vai perder a dama. Apesar do bispo das negras continuar vigiando a casa H6, o seu oponente vai perder a dama. Se ele captura a torre, depois você tem ainda dama D7, efetivando um garfo, um ataque duplo a duas peças. E você ainda vai ganhar uma peça que é uma vantagem decisiva. Você vai ter dama e bispo contra bispo e torre, e com um peão a mais ainda. Mas se o seu oponente capturar D bispo, o que acontece? A casa H6 ela não está mais sendo vigiada, então você vai conseguir efetivar o mate da ópera. H3, rei G8, rei H8. Então qual é o conceito que você vai trabalhar com o estudo deste diagrama proposto pelo Capablanca? Que a iniciativa tem o condão de propiciar a vantagem decisiva, valendo mais do que aquela força material bruta que naquele momento da partida o seu oponente pode ter sobre você. A iniciativa ela pode te propiciar vantagem decisiva em dois sentidos, ou permitindo que você execute um checkmate no oponente de maneira rápida e imediata, ou até mesmo que você ganhe muito material, como acontece nesse caso da dama capturar o cavalo. Aqui você consegue vantagem material decisiva. Então essa é a ideia que o Capablanca quer te mostrar, que existe o conceito de iniciativa no xadrez e que isso é analisado à luz do alvo que existe no campo oponente. A partir daí você analisa a coordenação das suas peças, qual é o tema envolvido e realiza o cálculo até o final. Tá ok, pessoal? Então ficamos por aqui e seguiremos em frente com mais Capablanca Chess Fundamentals. Até lá, um abraço.